Boa noite a todos. Hoje nós queremos falar de um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus e como ele aproveitou essa oportunidade, estando com o Senhor Jesus. E qual foi a fala do nosso Senhor Jesus também após a abordagem desse homem. E principal, nós vamos ver aqui qual lição você pode tirar para a sua vida mediante a esse ocorrido da palavra de Deus. E para iniciar, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 15. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 15. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Depois nós vamos continuar lendo o restante do texto aqui até o versículo 21. Mas nós vemos que este homem estava ali no meio da multidão. Tudo indica que ele não estava atento ao que estava sendo falado ali, mediante os ensinamentos do Senhor Jesus. Esse homem então interrompe os ensinamentos que o Senhor Jesus estava dando ali para os seus discípulos. Esse homem apareceu ali no meio da multidão e falou ao Senhor Jesus. E é interessante também que ele chamou o Senhor Jesus de mestre. Mas será que ele realmente tinha entendido que Jesus é o mestre dos mestres? Nós vemos no contexto que provavelmente não. Esse homem, nós vamos ver depois com o que ele estava preocupado e o que ele falou. E nós vemos que ele não aproveitou essa oportunidade. Ele viu o Senhor Jesus apenas como um mestre, mas um mestre aqui dessa terra. Ele viu no Senhor Jesus alguém que poderia resolver apenas os problemas aqui deste mundo. Ele estava preocupado com uma herança que ele não havia recebido, possivelmente até mesmo de direito, mas ele estava com aquilo provavelmente no seu coração. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, e aquele homem ali, diante de uma oportunidade, diante de estar ali diante de Jesus Cristo, ele então se preocupa com as coisas aqui desta vida. E o Senhor Jesus foi muito franco com ele, falando que ele não veio aqui para isso. O Senhor Jesus não veio aqui para ser a mera autoridade aqui neste mundo. E deixou um alerta: a vida de um homem não consiste apenas nos bens que ele possui. Então, após a abordagem desse homem, o Senhor Jesus então deixa essa orientação. Antes disso, ele ainda falou a outra orientação: tende cuidado e guardai-vos de qualquer avareza. Se ele falou para ter cuidado, é porque é algo muito fácil do ser humano cair no desejo de adquirir muitas coisas e sem pensar em Deus. Não que seja errado buscar adquirir bens, mas concentrar todo o esforço nisso é o que o Senhor Jesus está falando aqui como algo perigoso, e nós devemos guardar disso. Essa palavra guardar vem de quando nós estamos diante de um inimigo mortal. Nós então devemos ficar numa posição de alerta o tempo todo, porque nós podemos ser atingidos. Então é algo muito perigoso, prejudicial. E ele fala, a segunda orientação que eu havia começado a falar, que a vida de um homem não consiste apenas nos bens que ele possui. Muitas vezes o mundo vê o ser humano dessa forma. Se a pessoa tem um certo status ou riqueza, ele é tratado de alguma forma. Mas aqui, na palavra de Deus, o Senhor Jesus está alertando que não consiste apenas nisso. Não é apenas isso que importa aqui nessa vida, apenas a vida material, mas uma vida com Ele. E nós vemos aqui então que ele então disse uma parábola, uma história que não é verdade, mas é algo para comparar com o Senhor Jesus usava para
que as pessoas pudessem entender os seus ensinamentos, ele usava essas histórias, ele usou profissões como pastor, ele usou o caso do semeador também, a parábola do semeador, e aqui também ele deixou uma parábola. E nós vemos então a parábola nos versículos 16 a 21, seguindo aqui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, o Senhor Jesus, então, mediante essa abordagem desse homem, o Senhor traz essa parábola. Nós vemos a história aqui, né, de um homem que estava com abundância, né, seus campos haviam produzido muito, uma fartura, né, era um tempo bom ali para ele. Naquela época, né, e talvez até hoje também, em alguns casos sim, é um sinal de riqueza, né, ter muitos alimentos, ter celeiros cheios de alimento, mas muito mais naquela época, né, onde esses alimentos eram usados para negociar, para se alimentar, para alimentar o gado. Então isso era algo, aquele homem havia produzido muito. E nós vemos então que esse homem também teve um plano. E nós vemos 2 pontos que eu queria destacar nesse plano. Plano sem pensar em Deus. Ele focou ali na preparação, algo que não é errado, mas em nenhum momento nós vemos essa preocupação com algo de Deus. Ele fez aquele planejamento: destruirei alguns celeiros velhos, vou reconstruir maiores. E nós vemos também a palavra meus várias vezes aqui também, meus frutos, meus celeiros. E nós vemos também que o plano dele é o objetivo terreno, né? Descansa, come e bebe. Ele falou: agora eu estou bem, eu já estou com os meus celeiros cheios, agora eu posso descansar, eu posso comer e beber, né? Algo que o ser humano gosta, regalar, ficar de folga por muitos anos. Mas nós vemos que aí veio algo que ele não estava esperando. Ele estava ali diante do seu último dia de vida, né? A morte estava o esperando. Ele não imaginava que aquele ali poderia ser seu último dia de vida. E aquilo que ele havia preparado ficaria aqui, não teria valores eternos. E aqui fala, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, já finalizando, gostaria que você prestasse bastante atenção nas lições que nós podemos tirar desse texto. Primeira lição, né? Você tem estado atento à palavra de Jesus? Aquele homem estava ali no meio da multidão, mas ele possivelmente não estava atento ao que havia sido falado. Ele não estava atento ao conteúdo principal que estava sendo falado ali. Ele estava ali no meio, como mais um no meio da multidão. O que tem tirado a tua atenção nesse mundo que você está vivendo? O que tem tirado o que tem distraído você de não prestar atenção na palavra de Jesus? Hoje também Ele nos fala através da sua palavra. Hoje Ele quer falar com você também. E a primeira lição: você precisa dar ouvido à palavra de Jesus, à palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Outra pergunta que eu quero fazer para você: quem é Jesus para você? Para aquele homem, ele era apenas uma autoridade aqui neste mundo para resolver um problema seu terreno. E para você, amado ouvinte? O que é Jesus Cristo para você? Ele é só uma autoridade? Ele é só, como os judeus achavam ali, um rei aqui dessa terra? Nós vemos que uma definição interessante, e foi
o apóstolo Pedro que falou, né, quando o Senhor Jesus, ali mediante a várias definições que fizeram, e definições que não eram completas, não eram 100% corretas, e aí o Senhor Jesus perguntou a Pedro, né, e tu, né, quem dizes que eu sou? E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeira coisa que você precisa também fazer, segunda coisa, ou melhor dizendo, é reconhecer Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí nós vemos nesse texto ali de quando Pedro falou, né, isso não é algo que é revelado humanamente, mas é Deus que revelou. Foi o Pai que revelou isso a Pedro. Então também que nessa noite você possa pedir a Deus, se você não tem visto Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, peça a Deus para Ele te mostrar, e você vai poder que Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para pagar o preço do seu pecado. E outra lição também, como você tem aproveitado a oportunidade de falar com Ele. Você tem usado Jesus para pedir apenas coisas aqui deste mundo? Você tem usado Ele apenas para resolver problemas aqui nessa terra? Para pedir, quem sabe, sucesso profissional? Para pedir, quem sabe, um emprego? Ou algo, poderíamos citar aqui várias coisas, né, materiais? Não, você precisa entender a principal necessidade que você, se ainda não tem crido no Senhor Jesus Cristo como único Salvador, a principal necessidade que você tem é de resolver o problema do seu pecado. Nós vemos em Romanos 3:23 que fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, gostaria que você também tomasse essa lição para você, né, que você é um pecador. Né, se você ainda não resolveu o seu problema com Jesus, se Jesus ainda não resolveu esse principal problema da sua vida, você ainda precisa resolver. Essa é a oportunidade que você não pode perder. Nós vemos ali, certa ocasião, um cego, né, chamado cego de Jericó, ali conhecido como cego de Jericó também, quando o Senhor Jesus veio aqui neste mundo. Aquele cego ali, em meio àquelas pessoas passando ali, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é isso que você precisa fazer nessa noite também. Clamar a misericórdia de Cristo na sua vida. Fazer como aquele cego ali aproveitou a oportunidade, esse sim aproveitou a oportunidade. Ele não estava nem na multidão, ele estava sentado ali no caminho, como diz essa história verídica. E o Senhor Jesus passou por ali e ele gritava, né, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Depois ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é isso que você precisa fazer nessa noite, enquanto é tempo. E o Senhor também te alerta, né? Outra lição, tem cuidado, né, com a avareza, com o desejo de satisfazer apenas a você mesmo. Talvez você não seja uma pessoa rica, não tenha tantas condições como esse homem que talvez teria uma herança grande, mas e o pouco que você tem? Você tem dedicado isso ao Senhor ou você tem levado uma vida para agradar a você mesmo? Você tem investido seu tempo em quê? A maior parte do seu tempo, seus esforços, seus dons, com que você simplesmente, quem sabe, em algum trabalho, alguma coisa secular? E isso tem sido uma avareza, tem sido algo que você tem colocado como primordial na sua vida, em lugar de se atentar às coisas de Deus, em lugar de se atentar a um relacionamento com Deus. Nós vemos ali naquela palavra que falou de abundância. É algo que nós temos hoje, podemos dizer, de um modo geral, temos abundância de recursos, de informações, temos abundância de conforto. Quando nós olhamos para o passado, nossos pais, eles não tiveram o conforto que nós temos hoje. Hoje nós temos dentro da nossa casa, em poucos segundos, nós podemos acessar várias informações. Mas muitas vezes essas coisas têm desviado os nossos olhares de Deus. Quem sabe você está encantado com este mundo, com tudo que está à sua volta, com esse conforto, com as oportunidades que temos de lazer, tantas opções que temos de informação, e isso tem tirado o seu olhar de Deus. Quem sabe o seu trabalho, você tem estado envolvido com o seu trabalho o tempo todo, e
você não tem olhado, isso tem desviado a sua atenção. E a palavra de Deus fala, tende cuidado com isso, isso é um inimigo mortal. Não é o que nós estamos falando aqui que é errado trabalhar, que é errado conquistar algo para nós licitamente, não. Aquele homem, até então, ele fez uns planos, né? Não vemos falar que não era o campo não era dele, mas o campo era dele. Então nós não vemos, no sentido disso, algo de errado, mas o fato é que ele haveria colocado aquilo tudo no lugar de Deus na sua vida. E ele nunca seria saciado da forma que ele estava achando que seria. E nós vemos aqui também, né, quais têm sido os teus planos. Né? Pense aí, qual tem sido os seus planos. Você já tem entregado os seus planos ao Senhor Jesus? Você já tem deixado Ele guiar toda a sua vida? Isso que você precisa fazer nessa noite. Ou quem sabe você está pensando somente em você mesmo, em coisas terrenas, e não tem entregado tudo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite você precisa fazer isso. É algo urgente que você precisa fazer. Nós não sabemos o dia da manhã. Você não sabe se você estará vivo daqui a alguns minutos, alguns segundos. Eu também não tenho essa segurança se eu vou estar vivo, mas tenho a segurança que estarei um dia com meu Senhor para todo sempre, porque Ele já tem me salvado, já tem me resolvido o maior problema, né, que eu tinha na minha vida. E você também, nessa noite, né, pode fazer isso enquanto é tempo, porque se você não fizer, a morte vai chegar, como chegou ali naquela parábola, né, que o Senhor Jesus contou. Um dia vai chegar para você também a morte. Pode ser seu último dia de vida hoje. E eu faço uma pergunta para você: e o que você tem preparado? Para quem será? Os esforços, toda a sua vida, para quem será? Você já entregou tudo ao Senhor Jesus Cristo? Você precisa fazer isso hoje, enquanto é tempo. Porque se você não fizer isso hoje, você estará perdido para todo sempre. Aquele homem ali que esteve com o Senhor Jesus, que nós falamos aqui no nosso texto, ele estava preocupado com uma herança aqui dessa terra. Mas o Senhor Jesus Cristo nos prometeu moradas eternas no céu. Só Ele pode garantir isso a você. Nenhuma religião, nenhum líder religioso pode garantir isso a você. O Senhor Jesus mesmo disse, né, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Em que está a sua esperança? Em que você tem colocado, né, a sua esperança? Você tem pensado na sua eternidade? Você tem pensado que se você partir deste mundo hoje, para onde você irá? Meu desejo é que você possa estar aproveitando essa oportunidade, como aquele cego de Jericó ali fez, que você também possa fazer. Não despreze essa oportunidade hoje que está diante de você, né? Porque quem não aproveita essa oportunidade, a palavra de Deus chama aqui de louco, né? Quem vive para essa vida, a palavra de Deus está chamando de louco, porque está pensando aqui apenas nessa vida, mas existe uma eternidade. Faça isso hoje, né? E seja um companheiro nosso para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Amém.